minha história não é muito diferente dos demais empresários. Eu nasci no bairro do Baguaçu e logo em seguida mudamos para Clementina, e até os 11 anos eu morei em Clementina. E aos 11 anos, a minha irmã mais velha, Maria Aparecida, ela precisava fazer um cursinho para buscar uma faculdade. Aí meu pai resolveu mudar para a cidade de Birigui, aonde teria oportunidade dela fazer um cursinho, dela buscar aí um curso superior. E nós viemos para Birigui, eu com 11 anos, o Valdir com 12 para 13 e a Maria com 15 para 16 anos. E assim nós viemos para Birigui, e logo na chegada em Birigui, nos dias seguintes, nós morando aqui, meu pai arrumou um emprego para mim e para o Valdir. O Valdir foi trabalhar na Meio Winston, e eu fui trabalhar na Incal com o senhor Castro. E lá na Incal, eu quando fui contratado, eu tinha praticamente, ia fazer 12 anos, não tinha nem carteira assinada, naquela época era uma coisa muito normal. E eu fui fazer o trabalho de office boy, que chamava-se na época. Então era aquela cobrança nas fábricas, levar uma nota fiscal, levar uma pequena mercadoria que o cliente pediu, enfim. Então esse trabalho de office boy, naquela época nunca não se ouvia falar em motoboy, era uma bicicletinha mesmo e pedalar, entendeu? E assim foi o início. E esse início, eu ia nas fábricas, falava com o gerente de fábrica, com o diretor das fábricas, então tinha muito contato com as pessoas. E eu fui pegando uma afinidade com essas pessoas, com o setor. E dentro da própria empresa, em Cal, eu logo em seguida fui ser balconista, vender, trabalhar ali no balcão com os meninos, o seu Castro me deu essa oportunidade. E aí eu passei a ter afinidade com os produtos, com as matérias-primas, com as colas, que na época representava a Bertoncini, com as colas, com aquelas matérias-primas. E você tem que entender um pouco da matéria-prima para vender. E sempre que eu estava, às vezes na loja, não tinha cliente, eu procurava ler um pouco mais sobre o produto, entender um pouco mais, enfim, conhecer um pouco mais das colas que nós vendíamos. E isso eu fui aprofundando o conhecimento e aprofundando também o relacionamento com as pessoas das fábricas, com os diretores, com esses funcionários das fábricas. E, na verdade, eu fui motivado também pelo próprio setor, porque as pessoas falavam assim, mas você é um bom vendedor, você é um menino diferente, você podia montar o seu negócio. E logo assim, aos 14, 15 anos, eu sempre ouvia um ou outro falando, entendeu? Isso foi muito legal, porque foi criando um estímulo para que eu pudesse montar um negócio próprio. Então, logo em seguida, eu fui ser representante da empresa. Então, eu passei a ser vendedor externo. Então, eu fazia a região de Rancharia, que era Rancharia, Prudente, fazia a cidade de Andradina, Araçatuba, Tanabi, São José do Rio Preto. Mesmo não tendo meus 18 anos, muito antes dos 18 anos, eu já fui ser vendedor externo. E quando a gente é vendedor externo, principalmente de adesivos, de solventes, enfim, de cola, você tem que testar produtos, você tem que estar em contato com o processo de produção. E esse contato com o processo de produção fez com que eu tivesse uma afinidade ainda maior com a fábrica, com os fabricantes, com a fábrica. Então permitiu um conhecimento mais profundo ainda, entendeu? Então, com 17 anos, eu já era representante, vendedor externo, visitava as cidades da região. E aí, quando fiz o vestibular para Direito em Araçatuba, e eu entrei na Faculdade de Direito Toledo. Então, aos 17 anos, eu cursava Direito e fazia o trabalho de representação na nossa região. Então, quando você vai para a faculdade, você começa a ter os seus sonhos começam a ser mais concretizados ainda, porque você está ali ouvindo professores, ouvindo colegas, cada um já com seus projetos de vida, aquela coisa toda. Um sonho era ser juiz, outro era promotor, outro era ser delegado, outro era ser empresário. Então você também acaba construindo também seu sonho. Então já aos 18 anos, eu comecei já com a ideia formada, com a opinião bem formada, a comprar os primeiros equipamentos. Então, em Rio Preto, nessas visitas que eu fazia, eu sabia de uma fábrica que tinha fechado, então tinha lá um balancinho, uma máquina esquerda, e tinha lá uma chanfradeira. Então eu acabei comprando essas máquinas e fui pagando aos poucos, né? Porque eu também tinha um salário, tinha que pagar a faculdade, tinha alguns compromissos, então aos pouquinhos eu fui pagando esses equipamentos. Eu estava com 18 para 19 anos. Então, assim que terminei de pagar esses equipamentos,
necessitaria de mais algumas coisas para iniciar um processo de produção. Eu também comprei toda a prestação, fui pagando. E quando eu estava entre 18 e 19 anos, eu tinha já as máquinas, inclusive o seu Castro, o meu ex-patrão, ele permitia que as máquinas ficavam guardadas lá no depósito, na própria Incal, ali da Bertoncini. E aí eu estava já praticamente no terceiro ano de faculdade, e com uma reservinha, uma pequena reserva, muito pequena, entendeu? E meu pai, aí eu cheguei e falei com meu pai, pai, eu acho que eu vou montar um negócio, eu estou dependendo ainda de recursos e tal, mas eu estou com vontade realmente de começar um negócio. Então, eu precisaria de capital de giro, que eu não tinha o capital de giro suficiente. Eu precisava de emancipar, porque eu não podia constituir uma empresa que nem 20 anos completos eu tinha. Então, meu pai logo se propôs a me emancipar, para que eu pudesse constituir uma empresa. Ele também se propôs a me ajudar financeiramente. Eu me lembro hoje, como se fosse hoje, era o dinheiro mais ou menos de 20 bois, ou seja, seria 20 mil reais nos dias de hoje. Ele também se propôs a me ajudar. E o seu Castro, meu ex-patrão, ele foi assim, uma pessoa fantástica, porque ele também, vendo aquela vontade, aquele sonho, ele falou, olha, está realmente na hora de você dar o seu voo próprio, entendeu? Dentro da Incal, dentro da empresa, eu acho que você não tem por onde mais crescer, todo o processo de crescimento dentro da empresa você já obteve, então realmente eu acho que você está maduro o suficiente para dar o seu voo, realizar seu sonho. E o que você precisar de mim, como pessoa, como fornecedor, você pode contar comigo. Inclusive, até financeiramente, se precisar descontar algum check-in, aquela coisa toda, eu estou aqui para te ajudar. E foi dessa forma. Fui buscar um nome para a empresa, para mandar para a junta comercial, para constituir realmente o negócio. E aí, nesse processo de constituição da empresa, foi quando surgia vários nomes para poder colocar na empresa, aquela coisa toda. E num dia, assim, no mês de junho, a minha irmã Maria estava, inclusive, nós estávamos almoçando e partiu até dela o nome, sugeriu o nome da marca Clean, até em virtude de uma marca que ela tinha em mãos uma caixa de lenços de papéis da Kleenex, da Klabin, e tinha uma linha de produto que era Clean. E ela sugeriu. E logo em seguida, já depois do almoço, já falei com o Dr. Silvio Andreotti, que desde o início foi o nosso contador, para que enviasse esse nome para aprovação na junta comercial. E logo em seguida já veio a aprovação, o nome realmente deu certo, o nome Clean, e assim surgiu a razão social, onde a sociedade é composta pelo Carlos, que foi emancipado, por mim, né, na verdade, e pelo meu pai, que para que se fosse limitada, ele entrou na sociedade para que pudesse constituir o negócio. O primeiro funcionário que a gente contratou foi o Luiz Carlos Gardenal Careta, que foi a primeira pessoa que começou junto comigo, fazendo os primeiros testes de calçados. Então, no dia 27 de junho de 83, nós fazíamos o primeiro teste do primeiro pezinho de sandália. Eu me lembro até hoje que aquela sandália não calçaria absolutamente nem um pé de criança. A gente tem o pezinho até hoje guardado e realmente a calçabilidade do produto realmente era horrível. Mas era o primeiro pé, era o primeiro momento da empresa. E aí, a partir daí, nós desenvolvemos alguns modelos, o próprio Luiz tirava os modelos. Quer dizer, o Luiz, ele sempre fazia um pouco de tudo. Ele montava, ele cortava, ele tirava modelo, enfim. Nós colávamos, nós prensávamos, enfim. Era um trabalho, eu não tinha habilidade técnica para fazer, mas eu era o assessor dele ali, dava assessoria aí para ele fazer, ele costurava na máquina esquerda, aquela coisa toda. Então ele começou a fazer os primeiros pezinhos de sapato. Logo em seguida a gente contratou mais 2 funcionários, que a gente pôde aí ter uma produção de 15 pares por dia.